Bem-vindos! Estamos aqui com mais uma conversa da Artéria. Eu sou o Leandro, aqui do lado está o Roberto, e hoje a gente está com o André Leal, com a Alan Ujo e com a Manuela para falar da Artéria, né, da exposição que está acontecendo agora, das cidades minerais. E, bom, falar um pouquinho da história de cada um, do que eles fizeram e por que eles foram escolhidos para fazer essa amostra que a gente está fazendo. Roberto? Queria agradecer a presença do André, que nós convidamos para fazer a curadoria, do Alan, que está participando, da Manu, que está aqui com a gente também hoje. Agora, André, eu queria que você falasse um pouco do que achou do Artéria e contar um pouco da tua escolha para essa exposição. Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo, a vocês. Obrigado pela participação, Alan e Manu. E obrigado pelo convite, Beto e Leandro também, pela organização. Bom, a Artéria eu conheci já no ano passado, estava acompanhando um pouco, né, os perfis e como estava sendo, enfim, a organização dessas exposições. Já tinha visto algumas exposições da galeria, tenho acompanhado. E quando surgiu o convite, o Beto me fez o convite, eu comecei a explorar um pouco. Primeiro ele falou, chame outros artistas para criarem perfis, alguns eu cheguei a chamar, mas também queria me entender com a plataforma, né, saber, poder usar, conhecer outros artistas que estavam na plataforma, que eu não conhecia previamente, e foi interessante um pouco o processo. Eu fiquei bastante tempo imerso, assim, na plataforma, tentando acessar de diferentes entradas, né, tanto pelos artistas quanto pelas obras, assim. Depois do momento que eu tinha o conceito, claro, pensei, a Manu já sabia que estava lá com o perfil, que eu pedi para ela dar uma completada, alguns trabalhos que eu queria incluir na exposição. Ela foi uma das disparadoras, inclusive, da exposição, que tem muito a ver com as minhas pesquisas, enfim, é um tema que eu não consigo fugir muito. E aí eu já tinha ela em mente, daí pensei já alguns trabalhos dela, e aí fui fazendo essa exploração. O Alan eu não conhecia, foi muito bacana encontrar o perfil dele na Artéria, inclusive. Depois percebi que temos amigos em comum, círculos em comum aí em São Paulo. Então, mas foi bacana conhecer, então eu também já veio coisas boas, assim, nesse aproveitar, processo. então, começar a mostrar aqui um pouco da Artéria, né, e das telas, né. Então, esse daqui é o seu perfil, né, André, na Artéria, né. Então, fala um pouco da sua formação, conta um pouquinho de como é que você entrou nas artes, o que você faz. Sim, então bom, como a Manu, já nos conhecemos há bastante tempo, estudamos juntos arquitetura na USP, e eu vim fazer mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro. O mestrado eu fiz aproximando a produção do Hélio Oiticic e o Gordon Matta Clark, então também tem muito a ver com arquitetura e urbanismo, né, experiência urbana. Não é à toa que esse tema cidades minerais está aí, e Manu e Alan têm uma atuação muito forte na cidade, né? E agora no doutorado, eu estou estudando a ideia de paisagem entrópica, que vem um pouco vem completamente da produção do Robert Smithson, e a ideia de paisagem na arte contemporânea, esse desenvolvimento de uma ideia de paisagem extrativista nos últimos 30 anos, mais ou menos, nas artes e na cidade, né? Então, aí tem um pouco dessa minha trajetória, tem alguns textos publicados. Acho interessante isso do Artéria também, ter esse espaço para colocar produção bibliográfica e tudo mais. Então, aí, e também, ao longo dos últimos... Bom, a pandemia interrompeu esse processo, mas eu estava como gestor de um espaço independente na zona portuária aqui do Rio, que é a Tipografia. Foi uma experiência bem interessante, chegamos a fazer algumas exposições bem bacanas, algumas mais com curadoria, outras sem curadoria. Foi um processo bem interessante. Então,
enfim, só que desde a pandemia está fechado e o espaço também está meio, enfim, vai ser difícil de retomar, mas daí foi dentro dessa vida virtual que nós estamos levando, né, foi uma boa oportunidade de organizar uma exposição que já vem, assim, claro que a ideia, esse título, o texto, a seleção veio a partir desse encontro com a própria plataforma, mas já vem, como eu disse, dessas minhas pesquisas anteriores. Eu queria falar também alguma coisinha assim em relação à plataforma e à própria galeria, né? Eu acho que em relação à produção da Manu e do Alan, eu acabei, enfim, que são trabalhos de intervenção urbana, né? Ou então de coleta. Por exemplo, eu acho o próprio Alan que seria um vídeo, a Manu que tem uma obra que estaria mais para escultura também. E eu acabei não me furtando a trazer essas obras por ser tridimensional ou por ser um vídeo, enfim. Daí eu também não sei como eles se sentem apresentando desse modo, assim, essa ação, por exemplo, do Alan, que o Leandro está abrindo aqui, que é um vídeo, né, de fato, e é uma intervenção urbana, ou então o caderno da Manu, né, do Brás, que também é uma obra tridimensional. Bom, a Manu, todas as obras são tridimensionais, ou também intervenções urbanas, então, como lidar nesse ambiente virtual. Eu queria ouvir um pouco deles, como eles se sentem em relação a isso, mas pode ser em outro momento, se for uma... A gente poderia apresentar um pouco o trabalho deles agora, né? Vamos começar pela Manu, então, né? Deixa eu conseguir voltar aqui. Pegar o perfil da Manu, né? Conta um pouquinho da sua história, Manu. Conta como é que você chegou nas artes também e como é que é o seu trabalho. Bom, como o André, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Como o André falou, a gente estudou juntos, né? Arquitetura lá na FAO. E não tem como a gente fugir da nossa formação, né? Isso está, assim, escancarado para mim, essa relação com a cidade, esse embate do corpo e cidade, eu caminhando na cidade, né? Que eu acho que também tem muito a ver com o trabalho da Alain. E foi um pouco a partir daí que os trabalhos foram surgindo. Então, eu demorei para me entender como artista, mas isso partiu muito dessa minha relação com a cidade. Então, às vezes, eu tinha até um caos engraçado de como era a minha disciplina de projeto, né? Eu tinha um semestre para fazer projeto, e aí eu passava 4, 5 meses na cidade, entendendo aquele lugar e querendo conversar com as pessoas e coletar o máximo possível de informações sobre o lugar, porque isso é muito forte para mim, né? E eu acho que isso está no meu trabalho até hoje, assim, e muito nesses trabalhos que o André trouxe também, né, para a exposição, que um deles é totalmente de coleta, então eu coleto essas madeiras e vou arranjando elas nessa grelha, né, de madeira, trazendo essa ideia também de caos e de vida, né? Que para mim é o que interessa na cidade. Então, essa contraposição entre essa coisa que vai se instalando, se desenvolvendo, a revelia da vontade de organização, né? De ordenamento urbano, dos eixos e tudo, vai surgindo um puxadinho aqui, uma coisa ali. Para mim, isso interessa muito, assim, esse tipo de vida que se instala na cidade, né? E esse trabalho é um pouco isso. E o infiltrado também, de certa maneira, ou mesmo essas pedrinhas que eu olho muito, tem muito essa relação, assim, do que eu encontro, né, nessa minha experiência do espaço urbano, assim, do que me provoca, do que me atravessa, e do que eu escolho, então, levar depois para o espaço do ateliê, enfim. E eu acho que é um pouco por aí. Vamos falar um pouquinho agora do Alan também, né? Alan, conta um pouco de você agora. Vou entrar aqui no perfil dele. Bom, bom dia, né, a todos.
Bom, sou Alan Ju, sou aqui de São Paulo mesmo, nasci no ABC Paulista. A minha formação não tem nada a ver com artes, eu vim da história e me descobri artista, acho que até tardiamente, assim, por volta dos 26, 27 anos. Tomei o TAC foi aos 40 e poucos, então foi cedo, fica tranquilo. Mas essa minha descoberta como artista, ela foi inevitável, assim, porque por muito tempo eu tinha algo a dizer, assim, e não conseguia expressar, né? Eu já estudava fotografia, tipo, fazia 5 anos, eu brinquei muito com fotojornalismo, e eu digo que eu entrei nas artes, né, pulando muro, que inclusive é o trabalho das janelas, né? Eu considero o primeiro trabalho, assim, foi quando eu estava extremamente com uma sensação de claustrofobia na cidade, assim. Eu já vinha registrando muros, fazia 3, 4 anos, e não sabia por que eu fotografava tanto muro. E tem uma coleção enorme, assim, no HD, assim. Mas é um arquivo que é aqueles trabalhos que eles só existem para chegar em outros trabalhos, né? E então, diante dessa claustrofobia que eu sentia na cidade, eu comecei a pular esses muros que eu fotografava, buscando texturas, cores e outras coisas. E eu comecei a pular esses muros e olhar para a paisagem que tinha atrás. Simplesmente isso. E eu fazia essa experiência vagabunda na cidade, uma experiência e ao mesmo tempo transgressora, né? Porque eu entrava nessas propriedades privadas, que na verdade são territórios demarcados simplesmente, né? E aí eu passei a fotografar a paisagem que tinha atrás desses muros, né? Depois que eu comecei a saltar esses muros no espaço urbano. E aí eu comecei a perceber a potência que tinha esse gesto. Foi tudo uma coisa meio sem natural, assim. De repente eu tinha uma coleção de paisagens, tinha uma coleção de muros, e aí eu falei, nossa, gente, eu preciso colocar isso na parede, e as coisas foram se encaixando. E aí, como eu estava lendo muito sobre fotografia na época, estava lendo o livro do Rouillet, a questão de colocar a imagem do que está atrás na frente do muro, para mim foi meio que automático, assim, e depois eu fui entendendo esse processo, o que eu estava fazendo de fato. Mas por isso que eu digo que foi essa sensação de claustrofobia na cidade, junto com essa ânsia de produzir algo, que eu entrei no universo das artes, assim, não foi uma coisa extremamente pensada, tal. E aí eu produzi esse trabalho, essa série Janelas, que eu produzi 33 intervenções no espaço urbano. A que está na exposição é a número 5. E depois, aí esse outro trabalho que está também, e foi muito legal que essa exposição, de estar as duas imagens lado a lado, porque eu nunca tinha feito mostrado lado a lado, assim. Eu mostrei quando eu defendi o mestrado, na USP e tal, mas nem foi assim essa configuração tão lado a lado. E o trabalho Paisagem Esculpida, né, esse trabalho, acho que é de 2017, ele é um desdobramento, né, óbvio, da série Janelas. E que eu achava que na série Janelas, esse gesto de saltar o muro, esse gesto performático no trabalho, ele não estava tão ali, saca? Me faltava um quê de agressão, saca? Me faltava revelar essa camada que no outro estava latente, mas que ficava mais no discurso. E aí, de repente, eu saí quebrando muros na cidade. E essa daí é uma intervenção que eu fiz no Jabaquara, aqui em São Paulo. A outra, essa é na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Esses muros, eles não existem mais. Esse daí, por exemplo, isso é muito, muito interessante, já que eu estou tocando nisso. A minha pesquisa atualmente, ela está olhando muito para empreendimentos imobiliários e o que
o que esse tipo de modelo afeta a cidade, nos afeta. E eu acho que isso é uma coisa natural na minha pesquisa, porque esses muros que eu iniciei, esses espaços que eu criei, esses espaços que eu adentrei, eles todos estão virando empreendimentos, assim. Então, eu na minha história, eu estou vendo a construção da cidade, a destruição da cidade, a cidade se modificando, e está sendo muito interessante, assim, saca? É triste, mas é interessante. Eu continuo no mesmo processo, eu posso dizer. Uma curiosidade. Quando você faz uma obra no muro, isso vale muito para o pessoal do grafite também, e esse muro acaba, né? Como é que você fica, né? Como é que isso mexe com você, ou simplesmente é um processo natural? Ou seja, a arte está ali, ela teve o seu tempo, e quando termina o muro, termina o grafite, ou termina a intervenção, aquilo acaba também, e é um processo natural. Porque tinha um muro, né, que eu acho que o Cobra que fez para a Copa de 2014, que era o Falcão comemorando o gol contra a Itália, né? E depois de alguns anos, aquele muro acabou porque foi feito um empreendimento ali e acabou aquele muro, acabou aquela obra, né? E aquilo sempre me deixou curioso, né? Como é que fica o artista que fez e daí, de repente, a obra dele vai para o espaço, né? Bom, essa questão, eu não tenho esse apego, eu acho que é impermanente, né? A cidade, é tudo impermanente, mas a cidade é impermanente e a obra, ela é efêmera. Esse caráter de ser efêmero, eu, eu tenho desde do início isso muito bem resolvido. E isso daí, ele vai para outra camada, né? A intervenção, ela vai para o registro fotográfico, ela vai para o registro videográfico, né? Em vídeo, no caso. Ela continua, né? O trabalho ele prossegue, ele tem é igual as obras do Gordon Matta Clark, né, gente? Que a gente estava comentando. O trabalho ele não acaba, o projeto estético dele continua acontecendo, né? Tem a primeira fase, que é da intervenção urbana e do gesto performático, né? Que tem um certo público, que é o público transeunte. É o público que olha para aquilo e fala, mano, que porra é essa que tá acontecendo, mano? O cara tá quebrando o muro, saca? Tipo, tá pulando aí, não pula não, vamos chamar a polícia. E depois tem esse outro lugar, né? Até do Smithson Chamaram a também. polícia alguma? Chamaram a Já polícia chamaram. alguma? Já chamaram. E depois tem essa questão, né, do site não site, do Robert Smithson também, né? O Robert Smithson ele é uma grande referência para mim, apesar dele não estar na minha poética assim tão explícita, mas eu vejo isso como o site, né, o lugar da intervenção e isso que a gente está vendo aqui agora, né, esse não site, né, esse registro. Na verdade, a gente está nesse universo virtual, essas coisas se transformaram muito, muito, muito. Achei engraçado. Você falar num site, a gente aqui numa reunião virtual, que coloca outra dimensão ainda desse não site, juntando vários sites ainda, né? Mas eu acho que um pouco queria entender, enfim, pegando um pouco esse gancho também, o que é considerado a obra, né? A intervenção. Mas uma coisa, enfim, que acho que tem a ver também com o que eu comentei em relação a apresentar o trabalho de vocês, que tem esse caráter de intervenção, ou é vídeo, ou é tridimensional, nessa galeria virtual, que daí eu queria que vocês comentassem um pouco, mas em relação a esse movimento especificamente, também, o que é a obra, né? Aqui também no caso dos infiltrados, da Manu, por exemplo. A obra se dá na fachada, né? Esse caso é seu ateliê no Brás, não é? Então a obra tá lá, como tá agora no Oscar Freire, depois também fiz essa propagandazinha para irem ver a exposição da Manu, que tá linda. E aí fica como registro, né? E outra coisa que eu queria saber de vocês é essa negociação, por exemplo, dos infiltrados, como se deu a negociação principalmente nos espaços onde você não tem, porque aí tudo bem, na fachada do seu ateliê, não precisa pedir autorização para ninguém. Mas quebrar um muro, enfim, tem outros embaixo de viaduto, uns espaços mais complicados, essa negociação, tanto com
seja o proprietário, o responsável pelo espaço, quanto também a forma de realizar essa intervenção, né? E do Alan esse gesto de quebrar um muro, tudo bem, uma coisa é pular o muro num terreno baldio, agora quebrar o muro, uma ação de 50 minutos, acho que tem um vídeo, né? É um tempo, as pessoas vão chamar a polícia, se o dono vai ficar bravo, essas coisas que acontecem, né? Quem que vai falar primeiro, a Manu ou o Alan? Por favor, Manu. Eu acho muito interessante e muito desafiador, né? A gente entender como é que a gente quer que o trabalho aconteça quando ele é tão forte na cidade, né? Isso para mim, acho que para você também, né, Alan, né? Essa experiência do fazer o trabalho, de estar na cidade, é muito forte, assim. Como é que se traz isso para o público, né? Eu já pensei, por exemplo, em fazer imagens dos infiltrados e expor isso, como está assim, né? Agora, como a gente tem essa experiência, aqui na tela do computador sempre vai ser uma imagem, né? Mas como é que eu levo isso, né? O que dá conta? Eu ainda não tenho uma resposta para isso, porque eu tenho essa sensação de que até agora, na internet, para mim, tudo é só registro, sabe? Eu sei que existem trabalhos que acontecem na internet, que, sei lá, são trabalhos feitos para sites, até tem um trabalho que é um site, mas esses trabalhos da cidade, essa experiência do outro, sabe? É toda uma negociação e uma relação viva, né? E como levar isso? Eu realmente ainda não tenho uma resposta para isso, eu sigo buscando, assim. Sobre essa história de negociar, é muito interessante, assim. E eu acho que meu trabalho é muito negociação mesmo. E eu, por exemplo, os infiltrados, eles só acontecem quando alguém me empresta energia, né? E foi uma coisa que eu só consegui na 9 de julho, ali nos viadutos, ou mesmo no centro. Eu pedi energia para o mercado Ben-Hur, que estava do lado do beco. E essa participação do outro, né? Eu dependo muito do outro, assim. Todos os meus trabalhos são meio de mendicante, sabe? É um trabalho que só existe se o outro participar, se o outro contribuir, desde o começo, assim. Eu tenho uma curiosidade. Não, desculpa, termina, depois eu pergunto. Fala. Não, fala. Não, você chega no mercado e pede energia emprestada, qual é a reação? Eu acho que quando você fala que é arte, as pessoas falam, é arte, então tá bom, sabe? Eu acho que existe uma carta branca, assim, esse nome, arte. Não sei, tem essa impressão, assim. Ou as pessoas são muito gente fina mesmo, porque, em geral, é muito fácil, é muito raro alguém falar não e eu precisar ir pedir para outra pessoa que está ali do lado, sabe? É um processo bem gostoso, na verdade, de você sentir quantas pessoas estão dispostas a colaborar, sabe? No mercado, o cara fala, mas é arte? Não, tudo bem. Eu falo, não, é lâmpada LED, também tem isso, né? Talvez se eu quisesse ligar um negócio que consumia uma energia infinita, talvez mudasse um pouco a história, mas o consumo de lâmpada LED é baixo também, né? E talvez eu não esteja pedindo tanto, mas, enfim, de toda maneira é um pedido, né? E muita gente poderia não aceitar, enfim. É porque isso já faz parte do processo de reação do seu trabalho, como as pessoas reagem. Acho que vem desde a montagem da ideia, da escolha do local, tudo isso. Eu achei bacana isso, quando você falou, vou pedir emprestada energia. Achei muito bacana. E aí me surgiu uma curiosidade, só uma perguntinha. E aí quanto tempo fica, mais ou menos, esses que dependem de outra, da generosidade da energia alheia, e também tá em lugares que você não controla, porque, enfim, o beco ali... É super efêmero, né? Porque é lâmpada. Então, lâmpada num lugar que ninguém olha e tal, o negócio se deteriora muito rápido mesmo, né? Mas eu acho que é isso que o Alan falou. Isso também é parte do trabalho, né? As coisas que estão na cidade são impermanentes e isso é dado, e isso é interessante, assim.
Só ainda não tenho essa certeza completa de como que isso fica, sabe? Como isso permanece para mim. Eu ainda não sinto que eu encontrei esse lugar que eu falo, não, agora eu estou satisfeita, sabe? Por hora são imagens mesmo, que é tudo que eu posso ter, mas não sei se eu devo fazer vídeo, se eu devo, sei lá. Ainda estou me perguntando, assim. Mas essa história de depender dos outros, eu ia contar de um outro projeto meu, que na verdade é o primeiro trabalho que eu considero que eu fiz, que chama Projeto Correspondência, que eu andava pelo Google Street View e mandava cartas para as pessoas que apareciam em alguma imagem onde eu pudesse atrelá-las a um endereço. Então, em geral, uma casa, ou um chaveiro, um comércio muito pequeno, né? E aí eu mandava essa carta para elas com essa imagem e pedia para elas me mandarem alguma coisa desse lugar, porque era um processo de que aquilo só passava a ser lugar para mim, só ganhava significado a partir dessa experiência com o outro, né? Que eu não tinha nas imagens do Street View, que eram só imagens, né? Esse meu questionamento é constante, assim. E aí eu mandei 500 cartas e eu tive 8 respostas. Então, não é que eu sempre recebo sim. Mas essa experiência da frustração também faz parte, né? Eu acho que ela é importante, assim, esse não também é trabalho. Legal. E falando sobre essa parte do que fica, né? Uma curiosidade que a gente tem, vocês já começaram, pretendem entrar no mundo do NFT, de ficar isso, ter um registro único das obras de maneira digital? Ou vocês já ouviram falar sobre NFT? Não. Não. Tá. Não, é que NFT é uma forma nova que está surgindo de você conseguir vender obras de arte e outros tipos de obra, né, e de maneira digital, né? Então, existe, você vende, é bom para fotografia, para vídeos, né, que você pode vender isso, e a pessoa teria o original na casa dela quando ela quiser comprar, né? E é uma coisa que pode ser uma tendência está surgindo lá fora, mas é uma tendência que em algum momento vai explodir aqui no Brasil também. Mas tem gente que considera arte e tem gente que simplesmente não considera, porque tem muita coisa ainda que é animação, que é GIF animado, enfim, né? Tem gente que não leva isso para um lado artístico da Tão coisa. a sério. Tão a sério. Eu acho que tem muita coisa muito ligada à ilustração ainda, ilustração digital, né? O campo do NFT ainda é muito marcado por isso. E eu acho que a produção deles é tão concreta, tão urbana, né? Apesar de ter essa relação com a imagem e essa, enfim, registro imagético, a própria janela do Alan só vai sobreviver como imagem mesmo, enfim. Acho que ainda é um campo que há de ser pensado melhor na relação com trabalhos físicos também, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado em relação a esse NFT, que ainda não entendo muito, é muito misterioso, enfim, todos os... É uma salada, André, é uma salada, assim, não é que é uma salada, que eu posso dizer, ali pode tudo. E tem um pouco assim, você pode colocar um pedaço de um vídeo do Bruce Lee, tá lá à venda, uma fotografia, uma foto de um quadro que você tem, uma foto de uma instalação, se a Manu quiser colocar, tudo ali coloca, os preços são aleatórios e tem gente que está fazendo muito dinheiro. Então, não existe curadoria nem censura, entendeu? É democrático. E é interessante, assim, a gente entra e vê como tem gente que ganha dinheiro com coisas que a gente nunca imaginou que iriam ganhar, entendeu? Mas é um outro mundo, é um mundo novo para nós. E muitos deles usam essas criptomoedas, né? Então, é outro... É uma novidade em cima de novidade, né? Para quem trabalha com coisas manuais, que nem o Alan e a Manu, é outro mundo, é outra coisa, entendeu? Mas vale a pena dar uma fuçada e ver que
assim, novidades. Sei lá, dizem que é o futuro, sei lá, vamos ver. Vamos em frente. Eu queria ouvir um pouco o Alan também sobre essas questões e essa relação, enfim, que a gente colocou aí, mas eu acho que está acabando o tempo aqui da reunião. Já tá, o que a gente pode fazer, se vocês quiserem, Eita, nós, que fazer um rápido. corte agora, né? E daí a gente entra com outro, pode ser? Isso. Mas então, vocês têm tempo? Eu não sei. Vocês têm pelo menos mais uns 20 minutos? Eu tenho tempo, tenho sim. Faltam Então, 2 minutos, então eu vou aproveitar para falar que essa onda de NFT, eu não estou dentro dela. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas modas, saca? Senão a gente é levado por essas novidades e vai destruindo as nossas poéticas, ou a gente começa a se adequar a tudo isso. Eu vejo isso com um pouco de desconfiança, saca? Não sei se eu estou sendo igual, acho que o Baudelaire, quando inventaram a fotografia, né? Estava olhando com desconfiança, mas eu acho que vamos deixar a coisa acontecer um pouco, né? Eu tenho essa opinião, assim. Pelo menos com todos os criadores que eu converso, eles também falam, vamos esperar acontecer, vamos entender, enfim. Enfim, foi interessante que você falou também desses muros que já não existem mais e da cidade que vai se transformando. A Manu também comentou alguma coisa em relação a isso, mas enfim, onde está essa arte, como negociar, como ficar a minha curiosidade também é isso, como ficar 1 hora quebrando um muro sem, enfim, se tem autorização ou não e sem ser preso. Bora lá, então. Bom, sobre a negociação, eu acho que o espaço urbano é um lugar de dissenso, né? Então, querer encontrar tantas negociações e consensos, eu acho que é quase... não sei se... quase um contrassenso, né? Para ficar usando essas palavras. Por que eu falo isso? Ninguém pediu para construir um muro para mim, nem para vocês. Ninguém pediu para acabar com as nossas paisagens, com os nossos horizontes. Ou seja, a cidade, ela é uma coisa extremamente imposta. Eu vejo assim. Então, essa negociação com o espaço urbano, ele já inexiste. Então, eu defendo, quer dizer, eu defendo o meu direito à paisagem, né? Ao horizonte, a respiro e etc., fazendo minhas intervenções. Elas são todas ilegais, nenhuma delas... e essa é uma camada bem importante do trabalho, tanto pular para o espaço urbano, esse é um gesto de contravenção, tanto colar no muro, colocar a moldura, eu não falei nada sobre a moldura, mas depois eu falo um pouco, quanto quebrar esse muro, né? Eu tenho uma formação muito anarquista, né? E então eu lembro muito do próprio Proudhon, quando ele fala que a propriedade é um roubo, e eu acho que esses muros, eles roubam os nossos horizontes. Eu tenho uma questão com o muro muito grande, sabe? E eu também vou citar um outro anarquista, o próprio Bakunin, né? Que ele fala que o gesto de destruir também é um gesto de construir. Então eu construo paisagens, eu construo horizontes ao desfazer essa paisagem imposta. Então a minha negociação, ela é quase que uma negociação inexistente, ela é um conflito que eu coloco, eu evidencio esse conflito. O muro já é um conflito por si só na nossa sociedade, né? O muro já está separando quem tem de quem não tem, né? Quem é de quem não é. Então, essa negociação, ela, para mim, ela está nesse âmbito mais... Eu evidencio essa violência, por isso que para mim foi importante quebrar esse muro, esse gesto de ferir o muro, saca? Esse gesto violento, na verdade, é só uma resposta contra a violência que o espaço urbano nos impõe constantemente. Se eu for falar o que eu faço, sabe? O que me move a produzir, eu tento entender o quanto o espaço urbano afeta as nossas subjetividades, o quanto esse espaço ele nos constrói, nos forma, e os próprios muros, eles são uma forma da gente aceitar muitas coisas, né?
e constrói essa subjetividade que não questiona, enfim. Bom, negociação, eu anotei aqui algumas perguntas. O que é obra para mim? Para mim, a obra ela é a ação no espaço urbano, e que é a intervenção, que é o gesto efêmero, o próprio gesto de saltar o muro já é obra. Depois, eu penso o trabalho como camadas, né? Depois, no caso das janelas, depois produzir a intervenção no espaço urbano para as pessoas que estão passando ali, criando aquele estranhamento, é uma obra. E depois o registro também é uma obra, né? Então ele vai tendo essas camadas, assim, e tudo é obra para mim. Por isso que eu gosto do Robert Smithson, né? Quando eu citei ele. E, bom, o que é obra e... falar sobre internet, assim. E é legal que a Manu tá aqui, vou chamar de Manu, tá, Manuela? Licença. Claro. É muito legal, porque eu fui na sua exposição na Zíper há muito tempo atrás. Eu lembro de você lá. Tava o Joia, tudo. E eu lembro que eu saí de lá muito inconformado, assim. Eu falei, não, deriva virtual, o que é isso? Não pode. Cadê o pé no chão? Cadê o... Saca? Eu saí, eu falei, nossa. E me inquietou tanto aquele trabalho seu, e eu acho ele maravilhoso. E me inquietou tanto na época, assim, que eu acho que agora eu entendo tudo aquilo. Inclusive, eu fui fazer um trabalho para o Museu de Arte do Rio, e a minha pesquisa, que é com as faixas, os trapos, eu ia para o espaço urbano, pesquisava as palavras, as frases, e eu tive que fazer na pandemia pela internet. E aí, sabe, eu falei, olha por onde que eu estou andando. E, inclusive, agora eu vou ter que fazer no Uruguai, eu também vou ter que fazer pela internet. Mas o que eu queria falar é outra coisa. O que eu queria falar é que eu acho maravilhoso esse espaço e esse tempo que a gente está vivendo, né? Eu já citei 2 vezes o site não site. Eu ando pensando muito num conceito de extra site, saca? A gente está vivendo um tempo desse espaço extraordinário, desse tempo, espaço suspenso, e eu acho muito interessante pensar sobre isso. Por isso, até que eu cito o seu trabalho, Manu. Você já estava pensando isso há muito tempo atrás. Eu estou tentando produzir atualmente, tentando mediar esse espaço urbano, essa coisa que vai por uma galeria e essa coisa que está na internet, né? Porque é um outro site. Eu acho que depois da pandemia isso foi evidenciado para a gente. Eu já me relacionei com tantas pessoas de um ano para cá, pessoas até que eu me relacionei e faleceram, que eu nunca conheci pessoalmente. Nossa. Vocês aqui, saca? Então, a gente está entrando nesse lugar, desse extra site, e que eu desejo ocupar ele, porque aqui também é um espaço que produz muita subjetividade, né? Ele está subjetivando a gente, assim como o próprio espaço urbano. Aqui também tem seus muros, cada site é um condomínio, com suas regras, né? Com todas as suas questões próprias. Bom, eu acho que é isso. Uma outra curiosidade, né? Vocês, agora na pandemia, fazendo essa parte de divulgação pela internet, vocês conseguiram chegar em outros países? Porque, por exemplo, a gente teve aqui na Artere uma exposição só de artistas cubanos, né? Então, é praticamente inviável fazer isso no modelo físico, né, de trazer as obras para cá, seria algo impensável, né? E, de certa forma, a internet, com esse impulso que a pandemia deu, porque as pessoas não tinham nem onde expor, as pessoas não tinham onde sair, etc., conseguiu ter essa exposição, né, dos cubanos aqui no Brasil. Vocês chegaram a conseguir um espaço em outros países, ou um espaço de divulgação que vocês não teriam se não tivesse acontecido o que aconteceu? Quer responder, Manu? Senão eu fico falando. Fora não, mas teve uma coisa curiosa assim que aconteceu. Eu tenho muita dificuldade, é engraçado, meu primeiro trabalho de arte é na internet, mas para mim esse lugar é muito difícil, assim.
justamente por esse desejo de estar no espaço real, do encontro com o outro, que eu acho que a gente é físico, sabe? A gente é pele, a gente abraça, a gente tem essa coisa que, puxa, eu acho que ainda não dá para substituir, sabe? A internet não chegou tão longe assim, mas eu fiz um curso do SESC no passado e eu conheci uma artista que chama Marília e a gente fez um trabalho pela internet. A gente não se encontrou e a gente pensou todo o trabalho conversando pelo WhatsApp, mandando áudio uma para outra. Então, foi uma coisa que só aconteceu por conta dessa circunstância mesmo, né? Então, eu acho que o que o Alan falou é muito verdade. Eu acho que essa necessidade que a gente tem de dar significado para as coisas, né? E tendo consciência de como esse sistema opera, intervir nele, né? Pular os muros, fazer essas pontes, né? Criar alternativas, assim. Mas é um desafio para mim, assim. Eu acho um espaço muito difícil por conta dessa necessidade que eu tenho da experiência física das coisas, sabe? Não sei, mas é isso. Eu acho que é dar significado, dar uso, inverter, né? Bagunçar essas fronteiras. Acho que esse é o papel do artista no fim também, né? A gente agir nesses interstícios assim e ir transformando as coisas a partir dessas ações. Eu vou responder. Primeiro, aconteceu uma coisa que não tinha acontecido, de ser chamado para uma exposição pelo Instagram no ano passado. Eu acho talvez uma das melhores exposições que eu fiz, assim, coletivas, assim, que eu mais fiquei animado. Depois, o próprio Arteri é um pouco isso, né? Mas o que eu queria falar, na verdade, é que eu não vejo essas fronteiras na internet. Eu acho que eu penso esse espaço como um espaço exterritorial, assim, não tem território, né? Tem o território idiomático, mas que com o botão direito você traduz, né? Então, é muito maluco pensar, né? Tipo, conforme você falou, a exposição dos cubanos aqui no Brasil, mas eles não pisaram aqui, saca? Eles não saíram de lá. Tipo, a coisa, ela tá em todo lugar. E se falar, você já expôs em outros países? Claro, mano, Instagram, você tá em todos os países. Você faz a pesquisa lá, você vê, tipo, tem acesso de Nova York, tem acesso de Madrid. Então, é muito louco essa questão espacial e territorial, assim. É um dado muito interessante a ser refletido. Então, eu posso responder que sim, já fiz exposição em Nova York no ano passado. deram um like lá, então, sim, claro. Eu acho que a pandemia veio reforçar, bom, o próprio Arteri, que era um processo pré-pandemia, assim, não era para ser... E aí ganha uma outra dimensão, ganha, né, essa possibilidade de ter uma galeria virtual, que foi um pouco como eu encarei também, eu queria falar um pouco da experiência de pensar a exposição virtual, e eu já falei um pouco esse desajuste entre essas obras físicas e essa galeria virtual. Em primeiro lugar, assim, bom, tá apresentado ali dessa maneira, então vamos lidar com isso, né? E eu acho que esse ambiente virtual também pode ganhar uma conotação, sei lá, essa galeria, né? Uma conotação mais de publicação do que numa galeria física as coisas não seriam apresentadas assim, esses trabalhos, né? Mas sim, né, tem essa possibilidade de não, enfim, com o exterior eu não tive muitos contatos, até tive alguma, enfim, com pesquisadores em outros países, mas essa possibilidade disso, né, de estarmos aqui, cada um, enfim, vocês estão em São Paulo, eu estou no Rio, não temos muitas cidades em contato, mas é isso, cada um está num lugar, né, mas eu acho que, passado esse ano e meio de pandemia, mais até, e pensando com desejos de que as coisas voltem ao normal, acho que a partir de então vai ter que ter uma dosagem, né? Do que é necessário estar virtual. Porque, claro, facilita alguns processos, coloca pessoas em contato, mas eu sinto uma falta dos espaços físicos e dos espaços independentes, dos abraços e das festas que...
que há uma sobrecarga da virtualidade, assim. Mas vai acabar e as coisas vão voltar, não como eram antes, mas com coisas que a gente consegue fazer melhor do que só no virtual. Eu acho que teve esse aprendizado também de como lidar, e a partir de então é isso, como dosar e o que cabe em cada lugar, quais as potencialidades de cada espaço. Mas eu gostei desse conceito de extra site, assim, né? E essa ideia que é isso, sim, realmente, é uma exposição que está aí no mundo, né? Não dá para saber. Dá para saber quem sabe, quem está acessando, sabe em que país está chegando. Então, estamos expondo potencialmente para o mundo inteiro. Não, tá interessante, bem enriquecedor aqui, que eu acho que eu estou aprendendo com vocês três aqui um pouco. A opinião de cada um, do Alan, da Manu, do André, mas nosso tempo, infelizmente, está chegando no fim, né? Mas vamos tentar marcar outro, André, e continuar. E queria agradecer vocês por estar na Artéria. O Alan falou que tem 35 ou 33 imagens, né? Publica as 33 lá para a gente poder ver. A gente pode divulgar isso, acho bacana. A Manu também divulgar aqui. O nosso interesse é mostrar o trabalho de vocês para todos, né? E o trabalho da Manu, que é efêmero, né? Então está documentado, né? Então é interessante colocar lá o que tem documentado, que a nossa ideia é poder mostrar isso para mais pessoas, e queria agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, e um prazer conhecer vocês nessa situação de presença muito esquisita, né? Mas é um prazer conversar com a Manuela, conhecer você, André. Roberto eu já conheci, o Leandro também, então muito prazer. Boa tarde para vocês, né? Vamos almoçar daqui a pouco. Obrigado, É gente. isso. Realmente bem Obrigado, enriquecedor. Muitas coisas ainda poderiam... Mas super obrigados a todos. E vamos mantendo contato e, quem sabe, marcar mais alguma coisa. Sim. Obrigado. Prazerzão, gente. Adorei ouvir vocês. É muito legal. Uma fotinho. Tá. Peraí. Vamos lá. André e Manuela, quero trocar mais com vocês depois, tá? Vamos nessa. Prazer. Nossa, eu lembro direitinho de você na Zíper, eu lembro da nossa conversa. E é interessante que a gente pensa algumas coisas diferentes, né? Mas eu adoro essas contraposições também, assim, de como você entende esse estado no espaço da cidade, porque acho que tem muito encontro também, né? Foi legal. Surgiu uma Muito. diferença, mas tem tantos pontos de conexão entre o trabalho de vocês que eu estava pensando. Verdade. Assim. Enfim, essas coisas mais óbvias do corpo na cidade, intervenções e trocas com a cidade. Mas questões de cartografia, não sei, tem outros pontos que a gente acabou não explorando muito, mas... Vai para a próxima gravação. É isso aí.